Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. São muitos os desafios econômicos para o próximo governo. A nova presidenta, Dilma Rousseff, acena com mudanças importantes, como a redução da taxa básica de juros, um grande salto na área de infraestrutura, mas sem abrir mão da estabilidade econômica, da política de redistribuição de renda e de um nível elevado de crescimento da economia. Em meio a essas grandes metas, fala-se num foco do governo no chamado núcleo da inflação, que traria para o ponto de referência oficial uma inflação expurgada das grandes oscilações geralmente constatadas nos preços dos alimentos e nas commodities. Fala-se também na necessidade de se criar mecanismos que protejam o país contra a invasão de dólares especulativos e ainda de medidas que possam garantir um maior controle das contas públicas. Para analisar os desafios econômicos do próximo governo, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o economista Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas. Participa da entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Prazer é todo meu. Eu queria começar essa conversa com essas medidas adotadas pelo Banco Central, alternativas ao aumento da taxa Selic, ao que tudo indica, a gente não sabe ainda, mas medidas que dificultam a liquidez no mercado, que enxugam, reduzem a liquidez do mercado em 61 bilhões de reais. E através dessas medidas, ele aumentou o compulsório tanto nos depósitos a prazo como nos depósitos à vista. Eu queria saber, no depósito a prazo como no depósito à vista. Eu queria saber que o senhor fizesse uma análise de como essas medidas vão atuar nesse cenário econômico do Brasil, do início do próximo governo. Bom, eu acho que sempre que for possível, se devem tentar medidas que evitem a subida da taxa de juros. E essas medidas buscam conter o ímpeto da demanda, que está forte no momento, em relação às condições da economia, ou seja, a inflação está em aceleração e, portanto, precisa usar algum instrumento, e é sempre melhor evitar a subida da taxa de juros, porque ela traz consequências desagradáveis, principalmente para o investimento privado. E aqui a gente estará atuando exclusivamente em cima do consumo. Se é para atuar, que se atue com medidas como essas, até quando for possível, porque também tem limitações. E qual é a eficácia dessas medidas? Realmente são eficazes? Elas são eficazes, porque você segura os recursos mais nos bancos e, com isso, os empréstimos diminuem. Você atua através do chamado canal do crédito. E aí, porque você sabe que o consumo, em boa medida, ele se dá através do canal do crédito. E aí, com isso, você consegue segurar um pouco o ímpeto da economia e evita aquilo que eu disse, que é a subida da taxa de juros. Eles mexeram também no requerimento de capital dos bancos, quer dizer, para emprestar, o banco precisa ter um aporte maior de recursos dentro de determinados prazos. Quer dizer, isso aí, numa hora, no fim de ano, o comércio todo alegre, satisfeito, esperando grandes compras, não é uma ducha de água fria em cima do comércio? Acho que não, porque, na realidade, veja, as compras de Natal ou já foram feitas, ou serão feitas de qualquer maneira. As datas festivas, elas existem e vão sempre ser datas festivas. O que nós estamos tratando é da trajetória da inflação, da agora até meados do ano que vem, ou até o fim do ano que vem. Porque tem que tomar medidas agora para ter impacto daqui a alguns meses, não é tão imediato. E por isso é importante olhar para isso. O ministro Guido Mantega, ele anunciou, entre outras ideias que estão circulando aí para o próximo governo, a retirada dos preços dos combustíveis e dos alimentos do cálculo da inflação, uma espécie de expurgo desses dois produtos. O senhor acha que isso causa algum impacto na credibilidade da própria equipe econômica ou da própria administração da economia brasileira? Olha, eu vi até uma declaração de outra autoridade dizendo que houve um mal-entendido. Aparentemente o ministro não quis dizer aquilo. E se foi isso, perfeito, ótimo. Por quê? Primeiro porque
o índice, sem os preços citados, combustíveis e alimentos, ele não é usado como meta em nenhum outro país. Que foi também mencionado no dia, que seria... Diz que os Estados Unidos usam o usa núcleo. esse índice. Exatamente. Na realidade, os Estados Unidos não têm um índice usado como meta. Nenhum índice. Nem esse, nem outros. Esse é o primeiro ponto. Então, não existe isso em nenhum outro país, até onde eu sei. Segundo, o Banco Central brasileiro e todos os analistas que acompanham o assunto já vêm utilizando o chamado núcleo da inflação, que é você ter alguma forma de deixar de lado esses preços que variam muito, são voláteis, do cálculo, para saber exatamente como é que está aquela parte, vamos chamar assim, central da inflação. E não aquela que é afetada ou por choques externos, ou por choques sazonais, por questões de clima, sei lá. Enfim, essa separação já é feita pelo cálculo dos chamados núcleos da inflação. Tem várias maneiras de fazer, não há um só. Inclusive esse é um problema, porque não existe o índice, o cálculo perfeito, por isso se fazem vários. E isso o Banco Central já leva em conta. A própria sistemática de metas de inflação, ela tem uma faixa, um centro e uma faixa de 2 pontos, né? Onde os preços podem oscilar, exatamente prevendo a sazonalidade. Prevendo esse tipo de coisa. E aí o Banco Central, acompanhando esses índices por fora, porque seria muito difícil tratar com a população, mexer com expectativas, usando o índice sem esses produtos, ele acompanha todos esses índices e tira suas conclusões para saber se o que está acontecendo é fator derivado de choques ou não, ou se está ali no núcleo, que aí ele precise tomar medidas, porque quando está no núcleo, digamos assim, a coisa é mais feia. O outro pode ser temporário. Sendo temporário, ele pode ficar na faixa e ele se comunicando bem com os formadores de opinião nessa área, porque o sistema tem muito essa formação de expectativas conjunta entre a autoridade monetária e os analistas que acompanham o assunto, todo mundo com muita transparência, vendo o que está acontecendo, todos têm o mesmo índice, aí você consegue separar o joio do trigo e tomar a medida certa na hora certa. Agora, essa discussão levantada pelo ministro Manteiga, ele também mencionou durante, assim, no auge dessa discussão sobre os índices e tudo mais, que o Brasil ainda existe um componente inercial incorporado ao sistema na hora de formar contratos e tudo. Quer dizer, todo mundo é uma inflação que você traz para a correção dos contratos e ela vai se repetir eternamente. E o Brasil não quebra isso, a exemplo de outros países. Quer dizer, isso é realidade, é verdade? É verdade, quer dizer, nós temos uma herança ainda muito complicada de inflação. É difícil você se livrar completamente da inflação nas nossas mentes e nos nossos contratos. Que temos da correção monetária, do overnight, né? Quando você está num país como o Brasil, que muito recentemente tinha hiperinflação. Exato. Era um caso extremo. E tem, então, uma memória inflacionária ainda muito recente. Aí, a saída para isso, e, portanto, tem um componente de realimentação, porque você fica com a inflação do passado ainda inserida em contratos anuais. Isso. Só em contratos anuais. Mas o que eu imagino que nós vamos caminhar para como resolver isso é trabalhar com metas cada vez menores. Porque se a gente trabalha com metas de inflação cada vez menores, o componente e consegue chegar lá nas metas, que é o que a gente tem conseguido, em boa medida, a menos de períodos assim com muitos choques, à medida que você trabalha com metas cada vez menores, vai chegar, só aí a inflação naturalmente vai diminuindo no seu papel de realimentação. Inflação menor realimenta, obviamente, menos. E por aí a gente vai aos poucos extirpando essa memória ruim. O senhor falou anteriormente que há uma demanda por aumento da taxa de juros por conta da preocupação com a inflação.
O que é que está provocando esse aumento da inflação? Bom, há aumentos de preços de produtos agrícolas, eu acho, na cadeia, chamada cadeia de alimentação, parece que é a coisa mais visível que no momento está acontecendo. Em parte, isso é relacionado com a evolução dos preços externos. Os preços externos das commodities alimentícias, esses preços vêm subindo muito nos últimos tempos. Isso tem a ver com o crescimento da demanda mundial por alimentos. Há estimativas aí da FAO, dando conta, a FAO, que é aquela organização da ONU que cuida de alimentos, com projeções de crescimento no ano que vem de cerca de 20% nos preços. Porque o mundo, alguns países estão comendo mais, vamos dizer assim, e estão crescendo muito. Tipo, o exemplo mais óbvio é a China. E com isso a demanda sobe e você pressiona a oferta de alimentos que, obviamente, tem limitações. A outra coisa que também está acontecendo é, diante da crise mundial, os aplicadores financeiros nos mercados financeiros externos procuram essas commodities como uma fonte de refúgio, de perda de remuneração nos seus capitais. E aí usam também essas commodities como um elemento que substitua o fato de que as taxas de juros, as remunerações, estão muito baixas em geral no mundo. Isso também pressiona os preços desses produtos sem ter nada a ver com demanda e oferta para a comida. As duas razões estão aí. Eu acredito um pouco tem a ver com isso, coisa que nós não temos muito o que fazer, temos de enfrentar. Mas então, quer dizer, pegando assim um pouco do que o senhor falou, quer dizer, de fato, faz sentido você retirar, quer dizer, a oscilação das commodities no mercado internacional depende até de aplicações financeiras, né, do uso disso para uma aplicação financeira. Quer dizer, então é correto, então, se evitar que isso seja transmitido para o índice de preço que vai determinar a meta, como o IPCA, por exemplo. Mas o problema não é evitar que isto apareça no índice. É evitar que você tome uma medida considerando que aquilo é definitivo. Você tem de entender a natureza da pressão sobre os preços. Ela não é uma pressão, vamos dizer assim, pode ser, mas pode não ser, uma pressão causada por um forte crescimento da demanda interna. Quando vem de fora, eu tenho de saber diferenciar uma coisa da outra. Então, eu posso escolher, o Banco Central pode escolher, acomodar, quer dizer, tolerar um pequeno aumento da inflação, se ele sabe que aquilo é temporário, ou se ele estima Quer dizer, que aquilo é temporário. Já prevê essa, a banda já existe para isso, eu não preciso mudar o índice. Isso é válido para os combustíveis também, preço de combustíveis? A reunião OPEP, eles vão aumentar o preço. Porque os combustíveis, os preços dos combustíveis estão ligados muito fortemente, menos no Brasil, mas mais em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a ligação é muito forte entre o que ocorre no mercado internacional dessa commodity, petróleo, e o preço dos derivados de petróleo dentro do país. Aqui também tem uma ligação, mas não tão forte. Então lá a volatilidade dos preços de combustível é muito grande em função do que ocorre no mercado internacional. Aí o Banco Central vai olhar aquilo e ver se ele acomoda ou não. Ele vai tomar essa decisão. E aí, diante de um fato em relação ao qual o país não tem muito controle. Por isso tem a margem. Essa margem é exatamente para ele poder tomar a decisão e informar isso, que, no fundo, deixar bem claro o que é que ele está fazendo. O senhor falou aí na questão de redução da meta, né? Nós estamos hoje com uma meta de 4,5%, há países como o Chile, por exemplo, tem uma meta de 3% de inflação. Quer dizer, que fatores da economia se conjugam para permitir uma redução dessa meta? Não, aí é uma questão de você ir gradualmente na direção de uma meta menor. Esse é um processo. Nós saímos, como eu falei, de um período hiperinflacionário. Eu não posso querer que o Brasil, posso imaginar, que o Brasil vai caminhar rapidamente para uma inflação muito baixa. Vai levar algum tempo, é natural, não é? Porque também você pode criar uma camisa de força que seja politicamente inaceitável. Mas que nós devemos caminhar para lá, sim. O Chile tem uma tradição de inflação muito diferente da nossa.
Então, eles já são mais velhos nesse processo de domar a inflação. Eu acho que nós estamos indo bem. Eu acho que em breve nós vamos caminhar para essa meta de 3%. Vamos dizer assim, no seu devido tempo. Doutor Raul, o senhor é um especialista em contas públicas e um defensor histórico do equilíbrio fiscal. Na primeira entrevista da nova equipe econômica, da nova presidente Dilma Rousseff, o assunto ali no ministro Mantega, ministra do Planejamento, novo presidente do Banco Central, o assunto era a contenção de gastos públicos. Como é que o senhor viu esse anúncio? Como é que o senhor interpretou? Deixou um pouco os analistas um pouco perplexos. Eu ouvi análise de todos os lados, de todos os jeitos. Como é que o senhor interpretou esse primeiro pronunciamento da nova equipe? Pois é, porque as pessoas, no fundo, confundem campanha com o dia a dia do governo, com o mundo real. Campanha não é muito real, infelizmente, né? E o mundo real é outra coisa. Quando se senta na cadeira e começa-se a governar, as coisas aparecem com maior clareza no radar e os governos, felizmente, se posicionam de uma maneira mais adequada, vamos dizer assim. Então, e isso foi bom. Eu também já vi outros governos, eu já tenho idade para ter visto vários governos começarem, e é mais ou menos assim mesmo. Quer dizer, os governos, diante da responsabilidade de resolver os problemas, eles têm de anunciar o que vão fazer e, felizmente, anunciam, em geral, na direção correta. Muitas vezes, uma autoridade que no passado, dentro de um outro contexto político, anunciava uma coisa, agora muda. A situação é outra. E eu vejo também ali, claro, eu não posso afirmar que é isso, mas é muito importante o fato de que tem uma pessoa ali no processo que já demonstrou como ele tem preocupação com as questões econômicas. Certamente o dedo dele está nessa história, que é o dedo do nosso ministro, ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ele não é na linha de frente, mas ele está no processo. Eu acredito que o dedo dele, a preocupação com o equilíbrio macroeconômico, a sua experiência, tenha pesado também, sem falar que a própria ex-ministra Dilma, em breve presidente da República, ela viveu também intensamente a administração que está se encerrando e ela também sabe dessas coisas e espero que tudo isso signifique que o Brasil vai entrar rapidamente nos trilhos. O que é que o senhor espera para o primeiro ano de governo em termos de inflação? Olha, a inflação, eu estou acreditando que o novo presidente do Banco Central, que está em processo de ser aprovado aqui no Congresso, ele deu todos os sinais e a sua história recente é de uma pessoa fortemente comprometida com os objetivos de um Banco Central independente, que tem o objetivo, o governo estabelece a meta e ele vai cumprir essa meta, tentando, obviamente, o menor custo possível para a sociedade. Então, eu acredito que o grande desafio para o novo presidente do Banco Central é entrar e já ter em cima dele uma piora de expectativas inflacionárias que vão exigir medidas, aliás, já estão sendo adotadas, que é como nós começamos a conversa. E mais adiante, tudo indica que a taxa de juros vai subir, os mercados já estão esperando, muito dificilmente você consegue, era bom se fosse possível conseguir trazer a inflação na direção da meta de novo, sem subir a taxa de juros, mas provavelmente vai subir, e é o que todo mundo espera, e eu acredito firmemente que o Tombini vai cuidar de trazer a inflação já num ano sem influência política muito forte, como está sendo e foi este ano, ele vai conseguir trazer a inflação rapidamente de volta à meta. O comportamento do superávit primário, no próximo bloco, aguarde.